Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. E agora no terceiro e último bloco da Parola 54, eu quero pedir muita sua atenção porque vai ter um testemunho impactante, incrível do oráculo que passou por uma situação de perda na família. Vem com a gente depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Dentro do nosso relacionamento aqui, dentro do trio, nós tivemos uma experiência, na verdade o Paulinho, né, e a Flávia tiveram uma experiência dentro desse sentido, e a gente quer deixar aqui agora um tempo de testemunho do Paulinho mesmo. O Paulinho falasse um pouquinho de como foi o tratar de Deus no coração de vocês, se houve os questionamentos, por que aconteceu comigo, como é que vocês lidaram com a situação do falecimento da Rafaela. Então, a gente vai deixar aqui o microfone aberto para você, Paulinho, e a gente vai tentar não te atrapalhar agora, tá bom? Tá bom. Só uma correção, né? Você falou, nós tivemos uma situação, né, de sofrimento, aí depois você colocou, não, Paulinho e a Flávia tiveram. Mas assim, vocês também, cara, vocês estavam ali, vocês acompanharam, vocês estiveram perto, né? A gente Então, chorou junto. chorou junto, né? Viveu tudo isso junto. De fato, 2013 foi um ano assim difícil para nós, né? Nós estávamos em um momento muito gostoso da nossa vida. O Gabriel, nosso primeiro filho, ali com os seus 4 anos de idade. Flávia e eu não tivemos o nosso primeiro filho no início do casamento. Nós aguardamos alguns anos, foi uma opção nossa. Nós esperamos 7 anos até o nascimento do Gabriel. E ali o Gabriel, com 4 anos, agora já está numa hora bacana. Vamos tentar a nossa princesinha, né? E de fato, 2013 a gente abre o ano, ali quem sabe por março, abril, com a feliz notícia de que Flávia estava grávida, né? E assim, quando a gente descobre que a gravidez era da nossa tão esperada menina, a gente descobre também que alguma coisa não estava certa, alguma coisa estava errada, né? O mesmo ultrassom que disse, olha, é menina, foi o ultrassom que disse para nós que existia alguma coisa errada com o coração dela, né? E aí começa, então, uma correria de tratamento, ou de busca, né, do que poderia ser o tratamento, se havia um tratamento a ser feito ainda durante o período de gestação, se não, qual seria o posicionamento ao término dessa gestação, né? E aí, obviamente, todos os questionamentos, eles começam a aparecer, né? Por que isso está acontecendo? Qual o propósito de Deus para isso? Vale ressaltar aqui o seguinte, em 2013, eu já estava no Ministério Pastoral, eu já estava com a dedicação da minha vida ao Ministério Pastoral, faziam quase 10 anos. Faziam 9 anos que eu estava dedicado ao Ministério Pastoral. Na ocasião, eu estava em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Era o meu sexto ano na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E obviamente, esses questionamentos, eles começaram a aparecer. De algumas vezes, os questionamentos, eles vinham de maneira externa, justamente dentro daquela perspectiva do mérito. Não, mas vocês não merecem isso que vocês estão passando, né? E aí, obviamente, antes de passar por qualquer grande sofrimento, a gente não tem ideia do que o sofrimento pode fazer com a gente. Em alguns determinados momentos, nós acreditamos que, de fato, a gente não merecia aquilo que estávamos passando. Tanto que aquela carteirada que o Wilson falou lá no primeiro bloco dessa parola, mas Deus, eu sou teu servo, eu sou dizimista, eu sou pregador da tua palavra, eu deixei tudo e te segui, né? Esses questionamentos, claro que eles apareceram. Eu não vou aqui ser demagogo e dizer, não, nem se passou pela minha cabeça. Passou pela minha cabeça, não foi uma vez ou outra, não. Não foi uma vez ou outra, foram diversas vezes. E algumas vezes com gente batendo nas minhas costas e dizendo a mesma coisa. Não sei por que você está passando por isso.
E algumas das orações que eu fiz foram conduzidas nessa direção: Deus, eu não mereço o que eu estou passando. E algumas das orações que eu recebi foram conduzidas dessa mesma forma: Deus, ele não merece isso que ele está passando. Ou a Flávia, ela não merece isso que ela está passando. Pois bem, vão passando-se os meses no ano de 2013, uma constatação que nós tivemos é que a Rafaela não poderia ser tratada de maneira prévia, não havia nada a ser feito de maneira prévia. E as notícias que nós ouvíamos dos médicos eram as seguintes: primeira notícia, e sempre a mais dolorida de todas: a condição da Rafaela é incompatível com a vida. Esse termo eu nunca me esqueço: incompatível com a vida. Eu brinco com a Flávia hoje que era o jeito elegante que os médicos tinham de dizer: olha, essa menina não tem como viver, né? Ela não tem como nascer, ela não tem como sobreviver fora do ventre. Porque, para todos os efeitos, o que a Rafaela tinha de defeito no seu coração era uma malformação no ventrículo esquerdo do coração. Ventrículo esquerdo do coração é aquele que faz o pulmão funcionar. E ela não tinha uma ligação, a médica identificava como um caninho, né? Eu lembro da fala da médica dizendo: olha, esse caninho ela não tem. Então, na hora que ela nasce, esse caninho entra em funcionamento, ele liga os pulmões pela primeira vez. E a Rafaela não vai ter isso. Aí eu orava para o caninho aparecer, né? Aí a gente dá as carteiradas em Deus. Não muito tempo antes, eu tinha vivido uma experiência um tanto quanto interessante. Uma mãe chega apavorada para mim e diz assim: pastor, a minha filha não tem útero. E eu disse: então vamos orar com ela. Cadê ela? Ela está aqui. E aí nós fomos até a filha dela no corredor. Tanto o Arthur quanto o Wilson conheceram a igreja lá em Dourados. Vocês se lembram, assim, saindo da sala pastoral, tinha um corredor largo. E eu orei com aquela menina ali, naquele corredor. Não tinha mais ninguém na igreja, aquela mãe, aquela menina e aquele pai. E eu disse: Deus, o médico falou que não tem útero aqui. Mas se o Senhor quiser, esse útero vai aparecer agora. Esse útero vai aparecer aqui. E eu creio nisso. E a família creu nisso. E aquela moça, aquela menina creu nisso. E na semana seguinte, essa menina foi fazer um outro ultrassom e o útero estava lá. O útero tinha aparecido. O queixo do médico caiu. Aí sabe o que a gente faz? Sabe o que eu fiz? Eu comecei a dizer para Deus: Deus, o Senhor ainda está me usando. Então sabe o que eu vou fazer? Vou colocar a mão na barriga da minha esposa e eu vou começar a chamar esse caninho para aparecer, como eu chamei aquele útero para aparecer na vida daquela jovem. E eu comecei a chamar esse caninho para aparecer. E eu tinha convicção, quando o tempo do parto foi chegando, eu tinha convicção que na hora do nascimento, o coração da Rafaela ia ligar o pulmão dela. E alguém ia falar: ó, o caninho. Né? Eu tinha essa convicção no meu coração. Existe um fator que é importante da gente colocar. Todo o processo de tratamento, ele não podia ser feito em Dourados. Ele necessitava ser feito em outra cidade. E haviam 3 cidades na ocasião que tinham a possibilidade de comportar uma possível cirurgia cardíaca recém-nascida daquele porte, daquela especialidade. E essas 3 cidades eram Curitiba, Arthur, São Paulo, Wilson, ou Campo Grande. Eu estava a 220 quilômetros de Campo Grande. Então, num belo dia, a gente sai de Dourados, a gente vai para Campo Grande com um laudo na mão e procurando um encaixe com uma médica que nos foi indicada pelo nosso médico lá em Dourados. E aí algumas coisas começam a acontecer e a gente vai falando: é Deus trabalhando, então tudo vai dar certo. Por exemplo, eu não sabia andar em Campo Grande, eu fiquei craque em andar em Campo Grande nesses meses aí. Embora eu viajava bastante para lá. Mas eu só sabia o caminho da igreja. Eu sei que eu estava andando aleatoriamente em Campo Grande, na verdade, procurando um hotel, porque a gente tinha noção que a gente não ia ficar ali muitos dias, que a gente ia ficar ali alguns dias, melhor dizendo. E procurando esse hotel, a Flávia também procurando o endereço dessa médica. A Flávia disse: olha, a médica é na rua tal. Nós olhamos a placa, a gente estava na rua. Né? E aí, quando você está no naufrágio, qualquer toco vira boia. A gente olhou aquela placa e falou assim: sinal de Deus. Né? Nós estamos na rua da médica, sinal de Deus. Na verdade, a gente estava 2 quarteirões de onde era o consultório. E aí a gente foi tentar um encaixe, e aí a Flávia entra lá e conversa com a secretária falou: pode descer, a médica já atende vocês daqui a pouco.
A gente olha um para o outro e fala, sinal de Deus, tudo vai dar certo, né? Aí a gente sai dessa médica, depois da médica de fato, constatar, mediante todos os laudos, ó, essa neném é grave, vai ter que nascer aqui em Campo Grande, vai fazer cirurgia, vou encaminhar vocês para um outro especialista, amanhã cedo vocês vão ter que ir lá, fazer uma ecocardiografia fetal, para ver qual é o tamanho da lesão no coração, e tal, e tal, e tal. Isso já era, assim, sei lá, 6, 7 meses de gestação, né? E no final das contas, a gente começa a fazer todo esse processo de tratamento e tudo mais, voltamos para Dourados e ficamos naquela expectativa, diversos médicos, o médico de Dourados em contato com a de Campo Grande, de Campo Grande em contato com esse médico que fez a ecocardiografia, tudo muito intenso e muito tenso. Eu sei que num determinado momento a gente vai para um exame de rotina, isso já era mês de outubro, final do mês de outubro de 2013, um mês e meio, quem sabe, para a neném nascer, e a gente vai para um exame de rotina, inclusive eu fui para esse exame de rotina já pronto para ir pregar numa congregação que nós tínhamos em Dourados, a congregação do Laranja Lima, era uma quarta-feira, e dali a gente já ia pegar o Gabriel na escola e ir para a congregação do médico, a gente já ia fazer esse trajeto. O médico fez o ultrassom na Flávia e falou, vocês precisam ir para Campo Grande, essa neném vai nascer, né? Ela está entrando em risco, de tudo que faltava acontecer, aconteceu. O cordão umbilical enrolou no pescoço dela, os batimentos estão fracos, vocês precisam ir para Campo Grande agora, né? E aí, saio de casa, saímos do consultório, pegamos o Gabriel com o uniforme da escola, eu com aquela roupa de pastor, e fomos direto, nem passei em casa. A Flávia falou, mas e as roupas, e a mala? Eu falei, não tem problema, depois eu volto e pego. Né, vamos para Campo Grande. Fomos para Campo Grande, chegamos na médica, a médica mandou direto para o hospital, aí a Flávia foi para o hospital, começou uma internação de um processo, né, tinha que segurar essa neném o máximo possível dentro do ventre, de um processo que duraria 50 dias de internação. Né? A Flávia, então, interna, e a médica monitorando a cada 3 horas, fazendo ultrassom, né? E isso madrugada dentro, quando não era médica, eram os médicos que ficavam de plantão, mas todos os dias a nossa médica estava lá, né? E todo esse processo acontecendo de uma maneira extremamente, como eu já disse, né? Intensa e tensa. Eu pastoreando a igreja em Dourados, não queria soltar o rojão, tinham circunstâncias que eu não podia abrir mão, então esse trecho, esse vai e vem, eu fiz algumas vezes enquanto a Flávia permanecia internada. Aí a gente teve que trazer mãe, sogra, todo mundo para cuidar do Gabriel lá em Dourados. Teve um dia, nesses 220 quilômetros de vai e vem, eu fiz esse trecho 5 vezes. Andei 1.000 quilômetros em um dia, né? Indo, voltando, indo, voltando, indo. Óbvio, entre o 4º e o 5º trecho, travei da coluna, quem conhece minha coluna sabe como que é. Travei da coluna e fui eu hospitalizado. Entrei no hospital, médico amigo, o médico falou, você não vai viajar depois disso não, né? Falei, não, doutor, que isso? Não menti para ele, mas mudei de ideia logo em seguida, né? E eu viajei no meio da madrugada de volta para Campo Grande, para logo de manhã estar com a Flávia. Eu sabia que a qualquer momento a Rafaela podia nascer. E, de fato, sem marcar, sem uma data específica, previamente avisada pelos médicos, como havia sido com o Gabriel alguns anos antes, do nada a médica simplesmente me avisa, sua filha vai nascer. Né? Era dia 25 de novembro de 2013, e a Rafaela, então, nasceu. Eu na porta daquele centro cirúrgico, pensando no caninho, e eu falava assim, vai ligar o pulmão, vai ligar o pulmão, vai ligar o pulmão. E aí, daqui a pouco, eu vejo uma movimentação, igual a gente vê em filme, aquele monte de médicos saindo, todos de pé, e no meio deles, uma pediatra com a Rafaela no colo, e uma outra médica com... A Rafaela já estava entubada, e a médica fazendo ela respirar. Né? E a médica olhou para mim e falou, olha para ela rapidinho, porque é grave, ela precisa ir para a UTI. Eu falei, ligou o pulmão? Ela falou, como esperado, não.
e aí levou a Rafaela para a UTI. Foi mais ou menos 1h30 para poder estabilizá-la, para eu poder entrar naquela UTI e ver a minha filha. Aqui um milagre já tinha acontecido, porque a frase incompatível com a vida tinha sido dita dezenas de vezes para nós. A afirmação de que a Rafaela não passava pelo parto, de que ou ela morreria antes, ou ela morreria na hora do parto, essa informação ela foi dada para nós dezenas de vezes. A cada ultrassom, geralmente o ultrassom é aquele momento festivo do pai, da mãe, vamos ouvir o coração, vamos ver a perninha, vamos ver o bracinho, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Cada ultrassom, a notícia era incompatível com a vida, ou morre antes, ou morre no parto. A Rafaela não tinha morrido antes, e ela não morreu no parto. 1h30 depois do parto, eu estava lá naquela UTI, vendo a minha filha, colocando a mão sobre o peito dela, e chamando aquele caninho. A notícia era que alguns dias depois a Rafaela teria que fazer uma cirurgia para implantar esse caninho, né? E uma das equipes de referência no Brasil, como eu disse, Curitiba, São Paulo e Campo Grande, uma das equipes de referência neste tipo de cirurgia no Brasil estava lá. E quando passaram-se ali 7 dias, 6 dias na verdade, a médica nos chama e ela diz assim: sua filha está pronta para operar. Nós queremos as autorizações e se vocês derem um ok para nós, amanhã a gente opera. Essa cirurgia vai demorar 7 horas. A gente vai começar às 7 horas da manhã, às 2 da tarde a cirurgia termina. Ela vai levar umas 6 horas para estabilizar, vocês não vão poder vê-la, mas na visita das 8 da noite vocês podem vê-la e vai estar tudo certo. Tudo assim, tão seguro, né, que a gente falou assim, puxa, vai dar tudo certo, né? As notícias que vieram depois eram que não eram muito legais. Se ela resistir a essa cirurgia, quando ela tiver 3 anos, ela faz mais uma. Quando ela tiver 5, ela faz mais uma. Quando ela tiver 7, 8, até 9, ela faz a última. Justamente porque tem que ir aumentando o tamanho do caninho, né? E todas as cirurgias de peito aberto, né? Com todos os riscos e tudo mais. Ok, assinamos todos os papéis e no dia seguinte, às 7 da manhã, estávamos nós na porta daquele centro cirúrgico para começar a cirurgia. 7 horas, foram 7 horas orando na porta daquele centro cirúrgico e falando para Deus, Deus, o caninho não apareceu, eles estão colocando um, mas Deus, que dê certo. E aí o que a gente começou a repreender foi as outras cirurgias, não, esse caninho vai crescer com ela, né? Não vai precisar trocar, eles vão ver que não vai precisar trocar, o milagre ainda vai acontecer. E a Rafaela, para surpresa dos médicos, para nossa surpresa, para surpresa da nossa família, para surpresa de todo mundo, ela saiu daquela cirurgia. E ela acordou depois daquela cirurgia. E quando a gente foi ver ela à noite, depois daquela cirurgia, óbvio, ela estava muito inchada, uma cirurgia de peito aberto, um neném de 7 dias, mas a gente via e falava assim, vencemos, aconteceu, né? Passou, vai acabar tudo isso. Acontece que, a partir daí, o quadro foi de um pequeno sucesso e até o 20º dia da Rafaela foi um quadro decadente, de remédios que precisavam sair e não podiam sair porque o funcionamento ele não estava em conformidade com aquilo que se esperava, de procedimentos que, no final das contas, acabavam ficando muito mais complicados por conta da gravidade que ela tinha. E todos os dias, quando a gente entrava naquela UTI, a gente perguntava para a médica, e aí, como é que tá? A médica dizia assim, olha, não teve intercorrência, mas... E esse mais sempre trazia uma novidade que para nós não era muito agradável. A Flávia havia ficado 50 dias internada. A Rafaela tinha nascido fazia 20 dias. A Flávia não via o Gabriel, nosso filho, fazia muito tempo. Em um determinado momento, eu precisava muito estar com a igreja. A igreja estava nas mãos de um pastor ajudante, amigo muito competente. E eu precisava muito estar com a igreja. Eu queria muito cear com a igreja. Eu queria tomar ceia com os meus irmãos, com aqueles que estavam me sustentando em oração.
E eu marquei, então, no domingo, falei, Flávia, vai dar tudo certo, nós vamos no domingo para Dourados, a Rafa vai estabilizar, vai dar tudo certo, e a Flávia é doida para ver o Gabriel, né? Aí, no final das contas, ok, fim de semana, no sábado, a notícia na UTI foi excelente. Olha, podem viajar em paz, a Rafaela está bem. Falei, legal, ela está sedada, ela está dormindo, ela está entubada, mas ela está bem, ela está estável. Ok, no sábado à noite a gente sai, finzinho de tarde, começo de noite, a gente sai de Campo Grande, vamos para Dourados. O nosso projeto era, terminou o culto à noite, a gente volta para Campo Grande para na primeira visita do domingo, da segunda-feira, nós estarmos em Campo Grande novamente. Marquei ceia na congregação de manhã e na igreja central na parte da noite. Falei, vou cear com os meus irmãos. A Flávia vai ver o Gabriel. A Flávia estava tanta saudade do Gabriel, eu fazia o vai e vem, né? Então eu ainda via o Gabriel. Mas a Flávia estava com tanta saudade do Gabriel, ela disse assim, eu não vou na congregação agora cedo. Vai lá você. E eu fui para a congregação feliz da vida. Ceei com os meus irmãos, preguei com graça, feliz da vida porque a minha filha tinha melhorado. Quando termina o culto, eu peguei o meu celular, na época eu tinha um iPhone 4, né? Pastor, é assim, a gente espera sair o iPhone 7 para comprar o 4, né? Aí eu tinha, e ele ia ficando as notificações em linha, né? No visor. Eu peguei meu celular, tinha diversas notificações de números diferentes que eu não conhecia, né? E o prefixo de todos era igual, eu falei, opa, isso está com cara de PABX. Aí eu tentei ligar para um daqueles números, obviamente não atendia, né, número de PABX, eu liguei para a Flávia. Flávia, estou aqui na congregação, 30 quilômetros de casa. Ela falou, vem para casa rápido. Daí eu falei, te ligaram? Ela falou, ligaram. Gente, vocês conhecem o caminho da congregação até em casa. Vocês sabem a estrada de terra. E vocês não imaginam como eu andei naquela estrada de terra. Aliás, andei não. A única coisa que eu não fiz foi andar. Foi andar. Eu voei naquela estrada de terra. Eu voei até a minha casa. E eu cheguei em casa, troquei de carro, eu estava com o carro da igreja, troquei de carro, e a Flávia falou, troca de roupa. Eu falei, negativo. Negativo. Subimos no nosso carro e saímos para Campo Grande. Eu vou confessar um pecado. São 220 quilômetros. Eu saí da minha casa e cheguei no estacionamento da Santa Casa em 1h40. Foi a viagem mais silenciosa que eu fiz na minha vida. Eu e a Flávia. Só nós dois. Gabriel ficou com a minha sogra. Eu fui orando dizendo o seguinte, eles querem a minha autorização para fazer algum procedimento. Eles me chamaram aqui porque eles querem a minha autorização para fazer algum procedimento. É alguma cirurgia, tá tudo certo, vai dar tudo certo, tá tudo em ordem. Quando nós chegamos em Campo Grande, entramos no hospital, já conheciam a gente, a Flávia, fazia 70 dias que a gente estava vivendo naquele hospital. Aí alguém nos procura e diz assim, vem por aqui. E ao invés de nos levarem lá para a pediatria, nos levaram para uma sala no andar de baixo. Eu falei, isso não tá legal. Eu olhava dentro daquela sala, uma sala com isso filme, preto, mas tinha uma mulher lá dentro e eu via assim na plaquinha do nome dela, assistente social. Eu falava, isso não tá legal. E eu via que aquela mulher dava uma notícia para aquele casal que estava lá dentro, e aquele casal começava a chorar. Isso olhando tudo pelo vidro. Eu falei, cara, isso não tá legal. Quando sai aquele casal lá de dentro, ela chama a mim e a Flávia pelo nome. Paulo, Flávia, venham aqui. Aí nós entramos e sentamos naquela mesa e recebemos a notícia que nós jamais imaginávamos que íamos receber. Ou, afinal de contas, até imaginávamos, mas jamais aceitamos que nós poderíamos receber. Às 7h35 da manhã, a nossa filha tinha tido uma parada cardíaca e não tinha sido possível reanimá-la. Nossa filha tinha morrido. Ali a gente não sabia se chorava, se
se abraçava, a gente não sabia o que fazia. Foi um dos momentos mais doloridos da nossa vida. Aquela história do chão sumir, é bem isso que aconteceu. A gente foi para o estacionamento do hospital. Depois de todos os encaminhamentos serem dados, ali o pessoal foi extremamente cuidadoso conosco, todos os encaminhamentos de traslado e tudo isso foi feito ali. E aí nós fomos para o estacionamento da Santa Casa, eu abracei a Flávia, a gente chorou um pouco, e aí ela disse, vou ligar para minha mãe. Eu disse, vou ligar para os meus pais. Liguei para os meus pais, Flávia ligou para a mãe, liguei para o meu irmão e liguei para o meu pastor. Terminado tudo isso, todos oraram com a gente, nós oramos ali naquele estacionamento. Terminado tudo isso, eu ligo para o meu pastor ajudante, o Hugo, lá em Dourados. Eu disse para o Hugo assim, Hugo, não teve jeito, Deus levou a Rafaela. Mas eu quero que você faça o culto hoje, sirva a ceia para a igreja, e diga no final do culto que Deus levou a Rafaela. E assim o Hugo fez, obedeceu aquilo que nós havíamos pedido. E nós chegamos então em Dourados, já tarde da noite, depois de dar todos os encaminhamentos. No dia seguinte a gente faz o enterro da Rafaela sem velório, sem nenhuma cerimônia, sem nada. Por opção nossa. Demorou para cair a ficha. No dia seguinte, meu pastor estava lá comigo, meu bispo estava lá comigo, me pastoreando, cuidando de mim, cuidando da Flávia. Nós estávamos debaixo desse cuidado. Né? E demorou bastante para cair a nossa ficha. Né? Demorou bastante para a gente entender que aquilo de fato era real, que Deus havia recolhido a nossa filha, que aquele propósito, aquele sonho havia cessado por ali. A partir de alguns momentos, nós passamos a ter entendimento daquilo que Deus estava fazendo conosco. Deus estava permitindo que a gente passasse por aquela prova, que a gente passasse por aquela dificuldade, como um credenciamento. Não que Ele havia intencionado que algo mal acontecesse conosco para que nós nos tornássemos melhores. Não é isso. Mas Deus havia estabelecido um propósito. E ali eu digo o seguinte, não era só um propósito para minha filha. Era um propósito para minha família. Para Flávia, para o Gabriel, para mim, para os meus pais, para minha sogra, para os parentes próximos. Deus havia estabelecido um propósito. E eu entendi, Flávia entendeu, que o estabelecimento daquele propósito estava nas nossas mãos. O cumprimento daquele propósito estava nas nossas mãos. Se na fraqueza nós entenderíamos aquela oportunidade como uma possibilidade de nós sermos fortes, ou se na fraqueza nós estabeleceríamos no nosso coração que aquele seria o nosso endereço. O endereço seria a fraqueza. Permanecer por ali. A gente optou que a gente não ia ficar naquele lugar da fraqueza, naquele lugar da tristeza. Eu não digo que a gente logo venceu e logo tomamos decisões e logo nos resolvemos naquilo que diz respeito a ter outro filho ou não. Então isso demorou. Tanto que nós brincamos que a Alice, que é a nossa filha, nós brincamos que a Alice é a nossa festa surpresa, porque quando a Alice veio, pelos meios naturais, não era para ela vir. A Flávia estava tomando remédio de não ter Alice. E no final das contas, num belo dia, a Flávia vira para mim e fala assim, tô grávida. Eu disse assim, mas como? Ela falou, quer que explique? Eu falei, não, como eu sei, eu quero saber a questão do remédio. Ela falou, não, tenho certeza que eu estou grávida. E a Flávia é mulher de oração, quando mulher de oração fala, a gente baixa a cabeça, né? Baixinha, né? Fala grave. Então, no final das contas, né? Falei, ok.
a esposa do pastor Hugo, que era o meu pastor ajudante, era enfermeira-chefe no hospital. A Flávia liga para ela e fala, tô grávida. Ela fala, duvido. Então vem aqui que nós vamos fazer essa prova. A Flávia correu no hospital, tirou o sangue, ela falou, você tá grávida, né? E aí a gente entra em desespero. Por quê? Porque a nossa mente, a nossa cabeça remeteu a tudo aquilo que a gente tinha vivido menos de um ano antes, 9 meses antes. A gente havia enterrado a nossa filha. E agora? Né? Eu sei que no final das contas a gente resolveu lembrar de tudo aquilo que nós vivemos e dizer assim, Deus não perdeu o controle da situação se nós continuamos provocando o reino dele. Aquilo que o Ursinho falou no bloco anterior. Deus não está necessariamente no controle da situação. Eu preciso atrair o reino dele. E sobre essa circunstância, nós optamos atrair o reino de Deus. E quando nós atraímos o reino de Deus, nós descobrimos que aquilo que Deus tinha para a nossa vida era extremamente maior. Então, uma coisa nós entendemos, para resumir essa história, uma coisa nós entendemos, Deus havia estabelecido um propósito para a nossa filha, Rafaela. E o propósito da nossa filha, o propósito para a nossa filha foi cumprido na nossa vida. A Rafaela para nós foi uma lição de resistência, foi uma lição de fé, foi uma lição que nos credenciou para que nós tivéssemos condições de ministrar sobre vidas de uma maneira que a gente nunca imaginou. Hoje, que nós estamos gravando essa parola ela vai para o ar daqui pouco mais de uma semana. Mas hoje, dia 1º de junho, Deus me deu a oportunidade de atender um casal que ontem passou por isso. Ontem passou por isso. 2013 para cá, é o 5º casal que a gente atende. Que a gente pode chegar e falar assim, 6º casal que a gente atende. Que a gente pode chegar e falar assim, eu sei o que você está passando. E eu tenho uma boa nova para você. Há um propósito de Deus por detrás disso tudo. Há algo que vai ser cumprido. Agora você não entende. Agora você não aceita. Lá na época, lá em 2013, 15 de dezembro de 2013, eu também não entendi, também não aceitei. Só que agora eu tenho uma convicção. Se antes eu conhecia alguns lampejos de Deus, de ouvir a partir de algum determinado momento, os meus olhos passaram a ver o Senhor. Comecei a enxergar o Senhor. Começamos a enxergar o Senhor. E perceber que, de fato, Deus não perdeu a mão daquilo que estava acontecendo. Muito pelo contrário. O tempo todo, o propósito lindo, santo, tremendo dele, se concretizava na nossa vida. Eu não sei quantas vidas a gente pôde impactar quando nós vivemos isso. Mas eu sei que essa realidade que nós vivemos serviu para que muita gente olhasse para nós e concretizasse algo que desde o início do meu ministério eu oro a respeito da minha vida e da vida da minha casa. Desde o início do meu ministério, eu oro sobre Hebreus 13:7, em referência à minha casa. Olhem para aqueles que instruem vocês na palavra. E considerando a vida deles, imitem-lhes a fé. A oração que eu faço em referência à minha casa sempre foi essa: Deus, o Senhor me colocou na posição de frente. Eu preciso ter uma fé que seja digna de ser imitada. Isso é o mínimo. Eu acho que essa circunstância foi uma circunstância que fez com que algumas pessoas olhassem para a nossa fé e dissessem assim, cara, essa família, esse casal, esse Gabriel, essa turminha passou por um dia mau. E eles venceram esse dia mau. Eu venci o dia mau saindo do cemitério, deixando o caixão da minha filha dentro de uma cova. Eu não venci o dia mau saindo com a minha filha correndo por uma praça e dizendo assim, filha, o caninho apareceu. A cirurgia deu certo, ou o caninho cresceu no decurso dos anos. Não venci o dia mau assim. Eu venci o dia mau deixando um caixãozinho branco dentro de um
de um túmulo num cemitério em Dourados. E quando eu venci aquele dia mal, eu não tinha nenhuma sensação de vitória. A única certeza de que era um dia de vitória era a certeza de que eu estava revestido com a armadura do Espírito. Porque o resto não tinha cara de vitória, não tinha sabor de vitória, não tinha música de vitória, não tinha festa de vitória. O parâmetro da nossa vitória é diferente do parâmetro da vitória que Deus estabeleceu para nós. E isso nós aprendemos. Nós aprendemos o que é nos gloriarmos da nossa fraqueza. Naquele dia eu me senti o mais fraco, 15 de dezembro de 2013, o mais fraco de todos os homens. Todas as orações de milagres que eu tinha vivido, elas, quem sabe, passaram uma por uma na minha cabeça. E mal sabia eu que aquela oração não atendida, hoje, 2021, eu tenho convicção, aquela oração foi uma oração ou aquelas orações, foram orações que participaram, que provocaram uma vitória que eu nunca imaginei que eu teria, que a minha família teria. Estranho dizer isso, mas no final das contas, se a palavra fala que se eu estou vestido com a armadura do Espírito, eu vou vencer o dia mal, então que se dane que é estranho, que se lasque que é estranho. É a palavra que falou, e eu prefiro ser aquilo que a palavra disse que eu seria. Amém. Uma certa feita eu escutei um pastor dizendo que a nossa maior dor, depois de curada, se transforma em autoridade para curar outras pessoas. Esse testemunho impacta demais a gente, porque eu confesso assim que, apesar de conhecer a história, de ter vivido com vocês, né, esse período, eu nunca tinha escutado essa perspectiva, e mexe com o coração da gente. Will, quer falar alguma coisa no final? Aquele assunto esquece, tá? Vamos deixar do jeito que tá. A gente tinha pensado uma outra coisa, mas deixa para semana que vem, cara. Para mim, você fala falar. Não tenho o que falar. Acho que o testemunho grita mais alto. E enquanto o Paulinho falava, eu creio que eu me lembrei do dia que eu estava em Dourados, ou eu estava em Presidente Prudente com a Flávia, ou vocês estavam aqui, alguma coisa assim. E Deus colocou uma nota no meu coração de que aquilo seria um pavimentar de Deus na cura de vidas de outras pessoas. E eu lembro que um período depois a Flávia me liga e fala assim: você lembra que você me entregou aquela palavra assim, assim, assada? Eu falei: lembro, já está acontecendo. Porque lá em Coríntios, e aí eu não vou me lembrar direito o endereço, fala que quando nós somos contristados, nós somos consolados para que nós venhamos a consolar outras pessoas. E de todas as parolas que nós fizemos, eu creio que essa daqui tem uma unção diferente, para que aqueles que estiverem nos ouvindo, aqueles que estiverem nos vendo, experimentarão de uma mudança, de uma cura, de um restabelecimento, porque o testemunho grita mais alto, né? Então, citando o Diego de White Moody, de cada 100 pessoas, uma pessoa lerá a Bíblia, as outras 99 lerão o Paulinho e a Flávia. E a cura será estabelecida. Amém. Amém, queridos. Então, muito obrigado para você que nos acompanhou nessa parola de número 54. Esperamos você na próxima semana, se Deus quiser, dando continuidade a esse assunto. Semana que vem nós vamos falar sobre o seguinte tema: aonde está Deus? Também vai dar uma boa na parola, hein, meninos? Esse tema aqui está sendo bem interessante, muito bacana mesmo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueça aqui de deixar a sua curtida nesse vídeo, compartilhar. O que a gente quer é que a palavra alcance o maior número de pessoas possível. Esse é o nosso desejo. Deus abençoe você. Bom descanso, Paulinho. Bom descanso, Ilcinho. Obrigado pela vida de vocês hoje. Deus abençoe, gente. Deus abençoe.